O tema do nosso vídeo é abuso sexual, consentimento e vulnerabilidade. Nós iremos, então, definir o que é um abuso sexual, a fim de que possamos estabelecer os seus limites, né? Então, o que seria abuso sexual? Abuso sexual é uma relação interpessoal na qual há a vinculação de conteúdos ou práticas de natureza sexual sem o consentimento válido de uma das partes. Então, qualquer relação que vincula sexualidade e que não haja consentimento de uma das partes passa a ser abuso sexual, ou seja, um toque indesejado, quando a pessoa mostra uma parte, exibe a parte, uma parte íntima, sua exibe o seu genital para outra, sem que a outra permita, quando uma pessoa espia a outra sem o consentimento dela, quando uma pessoa toca alguma região íntima de outra, sem que seja da vontade daquele que foi tocado. Então, se vinculou sexualidade em uma relação em que o outro não permitiu, em que o outro não deu consentimento, que não envolve a deliberação do outro, trata-se, sim, de um abuso. Bom, geralmente, né, esses abusos eles se dão ou de forma violenta ou quando não há um consentimento válido. O que nós chamamos de consentimento válido? Para que haja um consentimento de fato, a pessoa deve ter capacidade para decidir se quer ou não. Por isso que nós falamos de abusos de vulneráveis. Quem são os vulneráveis, afinal de contas? Vulnerável refere-se a pessoas que, por sua idade, condição física, mental ou circunstâncias específicas, possuem menor capacidade de consentir, resistir, compreender a situação e se proteger da violência. Então, gente, se a pessoa não tem a possibilidade, não tem a capacidade, ou tem a sua capacidade reduzida para consentir, essa pessoa está em uma condição de vulnerabilidade. Bom, antes de prosseguir, eu queria convidar vocês para curtir aqui o canal e nos seguir a fim de apoiar os nossos conteúdos, os nossos vídeos, o nosso canal. Bom, o que é a vulnerabilidade no direito? Então, são os menores de 14 anos, né, pessoas que têm de 13 anos para baixo, são consideradas pessoas que não podem dar um consentimento válido. Recentemente, o TJ de Minas Gerais, o Tribunal Superior de Minas Gerais, o TJS-MG, um desembargador, né, mandou soltar um abusador, alegando que a sua relação com uma menina de 12 anos era uma relação consentida. Recentemente, isso mudou na nossa lei a fim de deixar claro que não é possível haver consentimento de uma pessoa menor de 14 anos. Já existia a lei, os termos da lei já estão presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, contudo, foi necessário que houvesse uma outra lei para reforçar a impossibilidade, a inviabilidade radical de considerar inocente alguém que manteve algum tipo de relação que vinculou sexualidade com menor de 14 anos. Seja beijo, seja troca de nudes, seja relações sexuais, seja qualquer tipo de carícia que vincule sexualidade, é considerado abuso de vulnerável quando envolve uma pessoa, uma criança que seja menor de 14 anos. Um outro tipo de vulnerável são aquelas pessoas em que falta discernimento. Então,
Se a pessoa ela é incapaz, né, se ela não tem um cognitivo para dizer ao outro, expressar ao outro a sua vontade, então essa pessoa é considerado vulnerável. Se ela tem alguma deficiência intelectual, se ela tem algum transtorno mental grave, então tudo aquilo que prejudicar, né, a consciência da pessoa, tudo aquilo que afetar a sua possibilidade de passar uma garantia de que ela quer a relação sexual, que ela quer aquele contato. Se isso não é possível, essa pessoa também é considerado vulnerável. Uma outra situação são as pessoas sem resistência. Quais são as pessoas sem resistências? As pessoas que estão dormindo, as pessoas que estão embriagadas, drogadas, anestesiadas, que estão de alguma forma inconscientes, aquelas pessoas que, talvez mesmo em um estado de consciência ali, se ela tiver bêbada, se ela tiver impossibilidade de reagir, de apresentar alguma resistência, e alguém mantiver relação sexual com essa pessoa, trata-se de uma relação abusiva, trata-se de abuso de vulnerável. No contexto psicossocial, nós podemos apresentar outros tipos de vulnerabilidade, como já dissemos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência intelectual, pessoas idosas, né, que de alguma forma ali pode ter alguma questão afetiva, alguma dependência emocional extrema, ou que já esteja, já não tenha a plenitude das suas faculdades cognitivas, né? Pessoas em situação de rua, oferecer algo para uma pessoa em situação de rua, para manter relação sexual com essa pessoa, aproveitando-se da sua vulnerabilidade social, é também considerado uma relação abusiva. Dependência econômica ou emocional. Pessoas institucionalizadas, por exemplo, uma pessoa se internou ali para tratar de alcoolismo, para tratar de drogas, ou mesmo uma pessoa que está detida, que está presa. Então, manter relação sexual com aquela pessoa que está em situação de interno constitui, sim, uma vulnerabilidade, porque aquela pessoa está institucionalizada. As relações de poder muito desiguais, o que nós chamamos de assimetria. Então, alguém, por exemplo, um professor que tem relação com um aluno, uma pessoa que aproveita do seu cargo ministerial para ter relação com um funcionário, né? Recentemente, nós tivemos aqui o caso de um ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que foi afastado porque, supostamente, ele se aproveitou do seu cargo para, né, dirigir assédios sexuais ali às suas funcionárias. E pessoas que têm graves transtornos mentais ou cognitivos, como nós já dissemos. Então, o consentimento válido. O que é um consentimento válido? Nós falamos aqui de quando ele é inválido. E quando esse consentimento é válido para ter relação sexual? Bom, consentimento válido é uma manifestação livre e consciente de uma pessoa que possui capacidade, maturidade para discernir se deseja participar da relação sexual. E quando não há validade? Não há consentimento válido quando a pessoa considerada judicialmente vulnerável ou quando sua capacidade de decisão está temporariamente ou permanentemente comprometida. O que é uma capacidade de decidir temporária? Uma pessoa embriagada, como já dissemos, ela tem a sua capacidade de decisão suspensa. Uma pessoa que está em uma grave crise depressiva, uma pessoa que, porque tomou algum medicamento, não consegue discernir, não consegue decidir com clareza, com total consciência, com total liberdade, se ela quer ou não manter aquele ato.
Então, nós dizemos que a sua capacidade de decisão está temporariamente suspensa. Então, configura, sim, abuso de vulnerável, e nós dizemos que esse consentimento, ele não é válido. Não existe relação com pessoas vulneráveis em que possa alegar consentimento. Então, agora nós vamos falar das estatísticas no Brasil de abusos sexuais, de estupros em 2025. No ano de 2025, nós tivemos 83.012 casos registrados, tá? Fora as subnotificações de abusos de pessoas, estupro de pessoas, incluindo vulneráveis. Então, é uma métrica que coloca o nosso país em situação de alerta. 227 pessoas são estupradas no Brasil, foram estupradas no Brasil em 2025, o que dá 6 pessoas por minutos. Vamos falar um pouco sobre o perfil dessas ocorrências. Quem são essas pessoas que sofreram abusos? São, em sua maioria, como nós já sabemos, mulheres. E olha que dado impressionante: 70% dos abusos sexuais que ocorreram em 2025 no Brasil foram estupro de vulneráveis. 70%, sendo que a sua grande maioria se dá no âmbito familiar, doméstico, ali, né, nos seus entornos mesmo. Não se trata de abusos de pessoas desconhecidas, em sua maioria. Então, olha, 70% de casos, o que soma 58.951. Isso foram os casos registrados de abusos de vulneráveis, fora subnotificações. Isso ocorre quando a vítima tem menos de 14 anos e possui deficiência ou não consegue consentir, como nós já falamos. Qual o perfil das vítimas? A maioria esmagadora das vítimas é do sexo feminino. Mais uma vez, nós apresentamos estatísticas que mostram o quanto as mulheres são violentadas no nosso país, não só em caso de feminicídios, de agressões físicas, mas também de agressões sexuais. Então, nós vamos agora definir, né, distinguir os abusos que contêm violência física e os que não contêm violência física aparente. O que acontece? Em muitos casos de denúncia, a vítima, ela fica um pouco sem saber o que fazer quando o abuso, ele não envolve violência física. Ele não deixa marcas. Quais são os abusos que não envolvem violência física? Às vezes, abuso de vulnerável, um adulto que se presta a colocar uma criança para praticar sexo oral, uma pessoa com deficiência intelectual. Então, não há penetração, não há como identificar ali de maneira imediata, né? Claro que se levar para fazer um corpo de delito na hora, é possível sim, né, diagnosticar, é possível, através de um exame clínico, mostrar que aquela pessoa praticou sexo oral. Mas, às vezes, quando demora um tempo, ou quando foi, por exemplo, um adulto que toca no seio de uma criança ali, pré-púbere, quando toca no genital de uma criança, esse tipo de abuso é muito difícil de ser constatado como um abuso que envolve violência. Como ele não envolve violência física, fica extremamente difícil, complicado ali de através de um exame, mostrar que realmente houve abusos, ou quando aquele abuso, né, é ocultado também. Então, vamos lá, abuso com violência física. O abuso, ele costuma ser mais facilmente identificado devido a evidências objetivas do uso da força para vencer a resistência e subjugar. Podem existir sinais físicos, lesões e marcas corporais que indicam
a violência cometida. Ou, no caso dos abusos sem violência aparente, nem todo abuso apresenta sinais físicos. A ausência de lesões não significa que houve consentimento ou participação voluntária da vítima. A identificação desse tipo de abuso é significativamente mais complexa. Então é isso, gente. Há, sim, abusos sexuais que não deixam absolutamente nenhuma evidência, nenhuma marca desse tipo de abuso. Interações sexuais sem a vontade livre e deliberada podem ocorrer sem deixar marcas corporais no caso de assimetria de poder, como nós já dissemos. Por exemplo, uma autoridade que fica com alguém que depende dela. Manipulação emocional e psicológica, coação, intimidação e ameaças expressas. Então, quando alguém intimida o outro, por exemplo, um cara recebe nudes de uma mulher e fala, olha, a partir de hoje, se você não tiver relações sexuais comigo, eu vou mostrar para o seu pai, eu vou mostrar para o seu marido, eu vou espalhar na internet. Então, se foi através de coação, é sim considerado abuso sexual. Estado de inconsciência, sedação, intoxicação, incapacidade de compreender plenamente a situação, vulnerabilidade decorrente de idade ou condições cognitivas, como nós já falamos. E aqui eu gostaria de enfatizar para vocês o que é a assimetria de poder. Porque a assimetria de poder, ela também configura abuso sexual quando há relações. Ocorre quando uma pessoa, por influência, autoridade ou controle significativo sobre a outra, a liberdade para recusar ou consentir fica comprometida, tornando questionável a validade ou consentimento e caracterizando potencial situação de abuso. Isso acontece muito, muito mesmo com líderes religiosos. Líderes religiosos, situações de figuras de poder que abusa ali dos seus funcionários, coage pela sua autoridade o funcionário a ter relações sexuais com ele, ou através de algum tipo de influência. Professores em sala de aula, padres, pastores, ministros, e por aí vai. Né? Os exemplos de assimetria que nós temos, obviamente, essa é a mais evidente, um adulto e uma criança. Ninguém questiona isso. Professor e aluno, terapeuta e paciente. Às vezes, o terapeuta está ali em uma situação que ele seduz o seu paciente, isso pode acontecer também, ou o seu paciente se sente seduzido pela figura do terapeuta, transfere para ele os seus afetos, e a partir dali, né, o terapeuta tem uma relação sexual com aquela pessoa, é considerada abusiva também. Como nós já falamos, líder religioso, empregador e empregado, cuidador e aquele que depende do cuidador. E aqui, para terminar, eu gostaria de dizer de formas sexuais, maneiras de praticar sexo que envolve violência, de certa forma, uma violência metaforizada, que envolve, às vezes, pequenas lesões, que envolve dominações, que envolve privação de sentidos, que envolve tapas, xingamentos, que é o BDSM. Aqui, sim, nós temos que tomar muito cuidado para estabelecer a fronteira do consentimento e da violência. Então, olha só, o sadomasoquismo, no BDSM, é uma forma de expressão da sexualidade que não se caracteriza como abuso quando ocorre entre as partes capazes de consentir e é praticado de forma livre e consciente, informada e consensual. No BDSM, a diferença entre prazer e abuso está no consentimento. O consentimento pode ser retirado a qualquer momento. Sem consentimento, não há prática BDSM, porque extrapola os limites. Então, a prática BDSM, né, ela tem que envolver o consentimento consciente e livre.
E o consentimento ele pode ser suspenso a qualquer momento. Então, você combinou com uma pessoa, olha, meu prazer é ser algemado ou algemada, eu gosto que venda os meus olhos, que dá tapa no meu bumbum, que me bate com um chicotinho, que pinga a vela quente, que me cause alguma forma de dor. Se há consentimento livre, não há nenhum problema. Mas a partir da hora que aquela pessoa falou, não, eu não quero mais, suspenda, não estou curtindo, desisti aqui no meio da relação, não quero mais. Se a pessoa continua, há violência, há abuso. Então, aqui nós temos uma forma de sexualidade que envolve dor, que envolve sofrimento físico de alguma maneira, que envolve privação da liberdade, mas de maneira, obviamente, consentida. Assim, até nas práticas cotidianas, né, nas relações entre os casais, nós percebemos xingamentos, puxa o cabelo, dá um tapa. Então, assim, como diz o Paulo Sicarelli, que é um psicólogo psicanalista aqui de BH, se tem alguém que quer apanhar e tem outro que quer bater, os dois concordaram, o negócio está fechado. Então, se houve um acordo prévio, se houve consentimento, se é uma relação sã, se é uma relação consentida e que há segurança, então você pode fazer qualquer coisa que não fuja desses parâmetros que nós estabelecemos aqui. Então, é esse o nosso vídeo. Muito obrigado. Meu nome é Marco Abad. Eu sou bacharel e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou pós-graduado em sexologia e sou graduando em psicologia.